Bom dia a todas e todos. Essa é a 19ª aula de Geometria Algébrica 2. Na aula de hoje, a gente vai introduzir o fecho das diferenciais de Kähler associadas ao morfismo de esquemas. Então, essa vai ser uma construção puramente algébrica que vai nos permitir dar uma definição bastante geral do fibrado tangente de uma variedade não singular e da classe canônica na próxima aula. Então, a gente vai começar revendo alguns conceitos de álgebra comutativa que a gente vai precisar na definição. Então, a gente vai estar trabalhando no seguinte contexto. A gente vai estar trabalhando sobre um anel de base A. E, em geral, a gente vai considerar B uma A-álgebra e M um B-módulo. Então, a derivação de B em M é uma função D que satisfaz as propriedades usuais de diferenciação. Então, a derivação da soma é a soma das derivações, a derivação do produto satisfaz a regra de Leibniz e a derivação dos elementos na imagem de A são zero. Né? Então, os elementos de A são vistos como constantes. Então, as aderivações de B em M tem uma estrutura natural de B-módulo, que a gente denota dessa forma, der A, BM. E agora a gente vai construir uma derivação universal. Então, a gente, dado um anel A e uma A-álgebra B, a gente vai construir o módulo das diferenciais de Kähler de B sobre A da seguinte forma. Então, a gente vai olhar primeiro para o grupo abeliano dos elementos da forma DF, e a gente vai quocientar pelo subgrupo gerado por todas as relações que a gente quer impor na derivação. Então, para cada uma dos três axiomas de derivação, a gente vai considerar esses elementos nesse grupo abeliano. Né? Então, por exemplo, primeiro a gente vai pedir que D de F mais G menos DF menos DG seja zero, ou seja, a gente vai quocientar pelo ideal gerado por todos esses elementos. Então, esse é um B-módulo, tem uma estrutura natural de B-módulo, e a derivação universal de B nesse B-módulo associa a cada elemento F de B a sua diferencial DF, ou, na verdade, a classe da sua diferencial quando a gente toma o quociente por esse ideal. Então, o módulo das diferenciais de Kähler satisfaz uma propriedade universal que diz o seguinte, né, que sempre quando eu tiver uma aderivação de B em um B-módulo M, que é o que está em roxo, eu tenho um homomorfismo de B-módulos que faz verde, que faz esse diagrama como está, né? Ou seja, para todo B-módulo M e toda a derivação delta de B em M, existe um único homomorfismo de B-módulos φ, do módulo das diferenciais de Kähler em M, que faz esse diagrama como está. Em outras palavras, existe um isomorfismo de B-módulos entre der A, BM e o B-módulo dos homomorfismos de BO-módulos de ômega BA para M. Então, alguns exemplos. Então, primeiro, quando B é um anel de polinômios em N variáveis sobre o anel A, nesse caso, o fecho das diferenciais de Kähler vai ser o módulo das diferenciais de Kähler vai ser um módulo livre de posto N, né, gerado por elementos que a gente chama de DXI. E aqui, a derivação universal vai associar a um elemento F a sua diferencial, né? Ou seja, o somatório das diferenciais das derivadas parciais de F com relação a XI vezes DXI. Então, esse é um caso básico que corresponderia, né, ao caso do espaço afim. Em geral, quando a gente estiver trabalhando com variedades afins, a gente vai estar considerando um ideal I nesse anel de polinômios e considerando como a álgebra o quociente B por I.
Então, nesse caso, eu deixo como exercício vocês verificarem que o módulo das diferenciais de Kähler vai ser dado da seguinte forma. Ele, novamente, vai ser gerado como BI módulo pelos dxis, mas aqui a gente vai quocientar pelo ideal gerado por todas as diferenciais de elementos no ideal I, né? Então, df, como definido acima, para todo f no ideal I. Então, esse aqui é o módulo das diferenciais de Kähler do quociente B sobre I. Ok, então, a gente vai usar esses módulos de diferenciais de Kähler para construir. No caso de um morfismo de esquemas entre esquemas afins, a gente pode tomar o feixe associado a esse módulo e a gente vai encontrar dessa forma um feixe quase coerente. E para poder construir o feixe de formas diferenciais de forma global, a gente vai precisar fazer colagens, né? Aqui, e para fazer colagem, o que a gente vai fazer é considerar a situação em que a gente tem um morfismo de anéis, de A para B, e um elemento F de B. A gente vai poder olhar para o anel localizado de B em F, e agora eu quero olhar para BF como sendo uma A-álgebra. E aí agora a gente vai querer comparar o módulo das diferenciais de Kähler, e é fácil verificar que o módulo das diferenciais de Kähler do anel localizado BF sobre A é o módulo das diferenciais de Kähler de B sobre A localizado em F. Então, essa propriedade vai permitir que a gente faça colagem da construção local do feixe das diferenciais de Kähler. De forma mais geral, dado qualquer sistema multiplicativo S em B, a gente pode olhar para o anel localizado S-1 de B e, novamente, tomar o feixe das diferenciais de Kähler comuta com a localização. Então, a gente tem essa relação para os módulos das diferenciais de Kähler. Então, isso aqui também vai nos permitir olhar quando a gente construir o feixe das diferenciais de Kähler, a gente vai poder usar essa propriedade para entender quais são os talos em cada primo de spec A. Então, aqui eu descrevi qual é o módulo das diferenciais de Kähler via localização e deixo como exercício vocês descreverem qual é a derivação universal nesse caso. E, finalmente, uma outra propriedade que vai ser importante é a propriedade de mudança de base, né? Então, a gente pode estar trabalhando com uma A-álgebra B, mas eu posso considerar também uma extensão do anel A para um A' e tomar o produto tensorial de forma a construir uma A' álgebra B'. E agora os módulos das diferenciais de Kähler vão se relacionar dessa forma, né? O módulo das diferenciais de Kähler de B' para A', o produto tensorial como B módulo do módulo das diferenciais de Kähler de B por A por B'. E agora, finalmente, o último resultado de álgebra comutativa que a gente vai precisar é uma construção alternativa do módulo das diferenciais de Kähler com a diferencial universal da seguinte forma, né? Então, a gente tem uma A-álgebra B e a gente vai definir esse homomorfismo de anéis de B, produto tensorial sobre A, B para B, que associa um elemento da forma B, produto tensorial B' no produto B, B'. A gente pode considerar I o núcleo desse homomorfismo de anéis. Isso tem uma estrutura natural de B-álgebra com a multiplicação pela esquerda. Então, um elemento típico um elemento desse ideal I, ele, por exemplo, é um elemento da forma B, produto tensorial B' menos B' produto tensorial B, né? Ou somas de elementos dessa forma, combinações de elementos dessa forma.
Então, agora a gente olha para o I módulo I ao quadrado, e eu deixo como exercício, se vocês não viram isso ainda, mostrar que isso tem uma estrutura natural de B módulo. E a gente vai considerar, vai construir uma aderivação de B nesse B módulo I ao quadrado, associando a um elemento B o elemento da forma 1 produto tensorial B menos B produto tensorial 1. Então, deixo como exercício vocês verificarem que isso de fato é uma aderivação. E um fato de álgebra comutativa é que o nosso módulo das diferenciais de Kähler de B sobre A, junto com a derivação universal, é isomorfo a esse módulo com essa derivação que a gente construiu agora. Então, essa é uma descrição, uma construção alternativa para o módulo das diferenciais de Kähler. E agora a gente vai construir o feixe das diferenciais de Kähler associadas a um morfismo de esquemas f de x para y, usando no módulo das diferenciais de Kähler para anéis. Então, o que a gente faz, a gente vai construir esse feixe de diferenciais de Kähler, que vai ser um OX módulo quase coerente, e a construção vai ser local. Então, a primeira coisa que a gente faz é cobrir no domínio, no contradomínio Y, a gente vai cobrir o contradomínio com abertos afins da forma V spec A. E para cada V dessa forma, a gente vai olhar para a imagem inversa de V, isso vai ser um aberto de X, e a gente vai cobrir novamente com abertos afins da forma U isomorfa spec B. E agora, para a gente pode restringir F de U para V. Então, F de U para V vai corresponder a um homomorfismo de anéis de A para B. E a gente vai tomar esse feixe das diferenciais de Kähler de U sobre V como sendo feixe quase coerente associado ao módulo das diferenciais de Kähler de B sobre A. E a derivação de B para o feixe das diferenciais, o módulo das diferenciais de Kähler, vai induzir um morfismo de grupos abelianos do feixe estrutural OU para o feixe das diferenciais de Kähler de U sobre V. Uma observação é que esse é um morfismo de feixes de grupos abelianos, mas, em geral, não é um morfismo de OU módulos, né? Então, a gente não tem aqui um morfismo de OU módulos. E usando colagem, né, que era a propriedade com relação à localização, a gente constrói um feixe global das diferenciais de Kähler ômega de x sobre y, juntamente com um morfismo de grupos abelianos D de OX para ômega xy. Então, esse é o feixe das diferenciais de Kähler. E, novamente, usando a construção alternativa do módulo das diferenciais de Kähler, a gente pode dar uma construção alternativa do feixe das diferenciais de Kähler da seguinte forma. Então, a gente começa com um morfismo de esquemas f de x para y, e a gente vai considerar um morfismo diagonal, né, que a gente já definiu há algumas aulas atrás, de x para o produto fibrado de x por x sobre y. Então, deixa eu relembrar que nos abertos, nas coberturas por abertos afins de x e y que a gente viu no slide anterior, a gente escreve esse morfismo diagonal de U para o produto tensorial de U por U sobre V como sendo o morfismo de esquemas associados ao homomorfismo de anéis φ, que vai justamente do produto tensorial de B por B sobre A em B, que a gente viu no slide anterior, né? Então, para abertos afins, sempre quando a gente estiver no contexto afim, a gente já viu que a diagonal é uma imersão fechada, né?
Em geral, a diagonal de x, para o produto fibrado de x por x sobre y, pode não ser uma imersão fechada, mas quando a gente olha para nesses abertos afins, esse delta vai ser uma imersão fechada. Ou seja, isso mostra para a gente que, de qualquer forma, a diagonal, a imagem da diagonal de x no produto tensorial de x por x sobre y é localmente fechado, ou seja, ele pode ser escrito como, a imagem da diagonal pode ser vista como um subesquema fechado de um aberto W em x no produto fibrado de x por x sobre y. Então, agora, dessa forma, o que a gente pode fazer é olhar para o feixe de ideais desse subesquema fechado no feixe estrutural de OY, então esse aqui é um feixe de ideais, e a gente pode olhar agora para o I módulo I ao quadrado, isso tem uma estrutura natural de O delta X módulo quase coerente. Nesse caso, x e y são nederianos e f é de tipo finito, na verdade ele vai ser um O delta X módulo coerente. E agora a gente simplesmente toma o pullback pela diagonal, e aí a gente vai ter um OX módulo quase coerente, que é o que a gente denota por ômega XY. Então, essa é uma construção alternativa para o feixe das diferenciais de Kähler de x sobre y. E agora vamos ver alguns exemplos. Então, aqui a gente agora vai se restringir ao caso em que K é um corpo algebricamente fechado e vamos tomar X, o espaço projetivo de dimensão N sobre K, com um morfismo estrutural para a spec K, que é o que eu vou estar chamando de Y agora. Então, o morfismo de Pn para um ponto vai ser o nosso morfismo F de X para Y. E a gente vai denotar simplesmente por ômega Pn o feixe das diferenciais de Kähler relativas de Pn para spec K. Então, a gente construiu esse feixe olhando para abertos afins. Então, nesse caso, a gente pode olhar para os abertos principais, o I, definidos como D mais XI, que são simplesmente abertos isomorfos à reta ao espaço afim a N sobre K, espectro desse anel de polinômios. E aqui, deixa eu só relembrar, a gente já viu que quando B é um anel de polinômios em N variáveis com coeficientes em A, o módulo das diferenciais de Kähler era simplesmente um módulo livre, o B módulo livre gerado pelas diferenciais dxi. Então, agora, nesse caso aqui, então, o que a gente tem é que o feixe das diferenciais restrita ao aberto UI é o módulo livre, o OX módulo, o OU módulo livre, aí deveria ser o I, gerado por essas diferenciais. E agora a gente pode tentar entender, então a gente vai ter o feixe das diferenciais, nesse caso vai ser um módulo, um OX módulo livre de posto N, e a gente vai querer entender como que a gente quais são as funções de transição nas interseções UI interseção UJ. Então, a gente já sabe que em UI interseção UJ, as variáveis dos nossos anéis de polinômios se relacionam dessa forma. Xk sobre xj vai ser xi sobre xj vezes xk sobre xi. E aí a gente pode tomar as diferenciais usuais e a gente pode encontrar uma relação entre os geradores dos módulos das diferenciais nas interseções. Então, aqui a gente pode reescrever D de x e xj, usando a regra do produto, reescrever dessa forma. Então, o que a gente tem são um feixe das o feixe das diferenciais de Kähler em Pn vai nos dar vai ser um OX módulo livre de posto N, e as funções de transição das interseções são dadas dessa forma.
Ok, então isso é uma forma, isso foi como a gente construiu formalmente, né, o feixe das diferenciais de Kähler no espaço projetivo. Mas eu tenho uma maneira muito útil da gente olhar para este OX módulo, que é via a sequência de Euler. Então, a sequência de Euler, né, o teorema diz o seguinte, que existe uma sequência exata de OPN módulos, que vai das diferenciais de Kähler, ômega PN sobre K, para a soma direta de n mais uma cópias do feixe torcido OPN menos 1, que vai para OPN, para o feixe estrutural OPN. Então, vamos mostrar esse teorema. Então, para mostrar para esse teorema, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir explicitamente quem é o morfismo de feixes beta e, em seguida, calcular o núcleo. Então, tá. Então, eu vou denotar por S o anel de polinômios em N mais 1, um anel graduado de polinômios em N mais uma variáveis sobre K. E a gente vai construir aquele morfismo beta olhando para o seguinte morfismo, homomorfismo de anéis graduados. Então, eu vou olhar para a soma direta de N mais uma cópias do módulo torcido S a menos 1, e aqui eu vou chamar, eu vou denotar os geradores por EI. E esse homomorfismo graduado, ele vai levar o elemento 1 vezes EI, né? Então, observa que esse aqui é um elemento de grau 1, no elemento XI, que é um elemento de grau 1 de S. Né? Então, com isso, a gente vê que isso, de fato, é um homomorfismo graduado, ele preserva os graus. Então, esse homomorfismo, a gente repara que ele não é sobrejetor em grau zero, né? Mas ele é sobrejetor em qualquer grau maior ou igual a 1, e, portanto, com isso a gente consegue ver que quando a gente olha para os feixes associados, a gente tem um homomorfismo sobrejetor de feixes da soma direta de N mais uma cópias de OPN menos 1 no feixe estrutural. E agora a gente vai olhar para o núcleo desse homomorfismo de feixes, que é o que a gente chamou de emetil, o núcleo de beta, e o emetil vai ser exatamente o feixe quase coerente associado ao S-módulo graduado M, que é dado como núcleo de φ. E a gente afirma que o feixe das diferenciais de Kähler em Pn é isomorfo a esse feixe emetil. E, portanto, a gente tem aquela sequência exata. Ok, então como que a gente mostra essa afirmação? Então, deixa eu relembrar aqui que o homomorfismo beta ele foi construído a partir do homomorfismo de anéis graduado φ. E então o que a gente vai ter que querer fazer é entender quem é o núcleo da localização desse φ em XI. Né? Então, a gente vai querer olhar para os abertos principais. Então, vamos entender quem é esse φ XI. Então, isso aqui eu simplesmente reescrevi uma expressão agora. Os geradores desse módulo vão ser da forma EJ sobre XI. E esse homomorfismo faz o que a gente espera que ele faça. EJ sobre XI vai ser elevado em XJ sobre XI, e EI sobre XI vai ser elevado em 1. Então, uma vez que a gente tenha essa descrição aqui, eu deixo como exercício vocês mostrarem quem é o núcleo de φ XI. Então, esse núcleo vai ser o módulo livre de posto N gerado pelos elementos dessa forma aí. É J sobre XI menos XJ sobre XI vezes EI sobre XJ para todo I diferente de J. Ok, então, novamente, isso aqui foi o que a gente viu até agora. Esse último exercício são geradores do núcleo em cada aberto principal. E agora o que a gente vai fazer é comparar com o feixe das diferenciais de Kähler. A gente já viu que o feixe das diferenciais de Kähler em cada aberto afim principal vai ser um módulo livre gerado por essas diferenciais, e a gente já viu que na interseção esses geradores satisfazem a essa relação.
Então, o que a gente tem que fazer para mostrar que M-til é isomorfo a ômega-PN, o que a gente tem que fazer é mostrar que nas interseções UI interseção UJ, os geradores satisfazem exatamente as mesmas relações. Então, aqui estão as relações dos geradores do feixe das diferenciais de Kähler em abertos UI, UJ, e eu deixo como exercício vocês verificarem que para o OX módulo M-til, né, que vai ser gerado localmente por aqueles elementos em verde, as funções de transição são exatamente as mesmas. E com isso a gente vai ter o isomorfismo entre esses dois OPN módulos. Então, só uma observação que essas sequências exatas, elas nos permitem calcular, por exemplo, os módulos das seções globais para as diferenciais de Kähler e suas torções. Então, por exemplo, com essa sequência exata, a gente observa claramente que as seções globais do feixe das diferenciais de Kähler em PN, a única seção global é a seção 0, né? Uma seção global do feixe das diferenciais induziria uma seção global da soma direta de n mais uma cópias de OPN menos 1, mas a gente sabe que ali a gente só tem o 0 como seção global. De forma mais geral, o que a gente pode fazer é o seguinte: eu começo com a sequência de Euler e eu tensorizo pelo feixe torcido OPN-D. Então, o produto tensorial, lembrando que esse funtor, em geral, não é exato à esquerda, mas eu deixo como exercício vocês mostrarem que, nesse caso, como a gente tem um feixe invertível, quando a gente toma o produto tensorial, a gente ainda tem essa sequência exata. E agora, usando essa sequência exata, a gente pode calcular quem é o espaço vetorial das seções globais de ômega PN torcido por D, e a gente, usando a descrição dessa sequência exata, a gente observa que isso vai ser o seguinte, a gente vai ter seções globais do feixe OPN D-1, soma direta n mais uma vezes, ou seja, isso vai ser dado por F0, F1 até Fn, polinômios homogêneos de grau D-1, e eles têm que estar no kernel de beta, ou seja, eles têm que satisfazer a seguinte condição, que o somatório de xi, fi tem que ser igual a 0. Então, essa aí vai ser exatamente o espaço vetorial das seções globais do feixe das diferenciais de Kähler torcido por D. E isso daqui, o jargão que a gente usa é dizer que as formas diferenciais em PN são as formas diferenciais em PN são formas no espaço Kn mais 1, que se anulam quando contraídas com o campo radial, que a gente escreve dessa forma, né? Somatório de xi, ddxi. E agora, para finalizar, eu queria falar de um outro exemplo, que é o exemplo de um exemplo não trivial aqui, que é o exemplo de curvas elípticas, e aqui eu vou, para poder tratar desse exemplo específico, eu vou supor que a característica do corpo K é diferente de 3, e aí, portanto, eu tenho aqui uma curva irredutível em P2 dada por essa expressão, né? Vai ser o fechado associado ao ideal gerado por x0 ao cubo, mais x1 ao cubo, mais x2 ao cubo. Então, isso aqui é uma curva elíptica em P2. E aqui a gente vai olhar, para calcular o módulo das diferenciais de Kähler, a gente vai olhar para os abertos principais. Xi vai ser a interseção de x com o i, dado por o aberto principal D mais xi. Então, aqui a gente tem uma curva afim no espaço A2, cada um desses abertos, e aqui a gente pode olhar para as diferenciais de Kähler em cada as seções sobre cada um desses abertos x0, a gente já viu que que vão ser as diferenciais de Kähler, gerados por dx1, 0, dx2, 0, né? Mas a gente vai quocientar pela derivada desse polinômio, que é o polinômio que define a curva nesse aberto, né? Então,
Com isso daqui, na verdade, eu deixo como exercício vocês verificarem que isso pode ser gerado. Então, isso aqui vai ser um feixe localmente livre. Isso aqui vai ser um módulo, um OX0 módulo livre de posto 1. Eu deixo como exercício vocês verificarem que, por exemplo, ele pode ser gerado por essa diferencial, que eu chamei de ômega 0. Né? Então, deixo como exercício vocês verificarem que isso gera esse módulo livre. Esse módulo livre de posto 1. Então, de forma análoga, então, o que eu tenho aqui é uma diferencial nesse aberto, né, uma seção do feixe das diferenciais desse aberto x0, e de forma análoga eu posso definir essas outras formas diferenciais nos outros abertos, ômega 1 e ômega 2. E agora deixo como exercício vocês verificarem que, de fato, nas interseções xi interseção xj, esses φs coincidem e, portanto, eles podem ser colados para a gente obter uma forma diferencial global φ não nula. Então, a gente vai voltar a esse exemplo na próxima aula, mas o que eu gostaria de fazer aqui é chamar a atenção para uma propriedade interessante, que é quando a gente olha para uma curva elíptica, ou seja, isso vai ser uma curva projetiva, né, dada por um fechado em P2, a gente sabe que as únicas funções regulares são as funções constantes. Por outro lado, apesar da gente dessa curva, dessa variedade projetiva não ter funções regulares diferentes das constantes, a gente consegue encontrar uma diferencial regular diferente de zero, né, que é essa φ que a gente acabou de construir. Então, a gente vai voltar a esse exemplo olhando de uma outra perspectiva na próxima aula, quando a gente também vai usar o feixe das diferenciais de Kähler para construir o fibrado tangente de uma variedade quase projetiva não singular e também a classe canônica associada a uma variedade. Então, me despeço por aqui e a gente continua na próxima aula.